O Bastidores CNN abre espaço agora para uma entrevista importante. A sessão da CPMI do INSS prevista para hoje foi cancelada. O empresário Tiago Schettini, suspeito de receber recursos do careca do INSS, conseguiu um habeas corpus e Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador de pagamentos e benefícios do Instituto, apresentou um atestado médico. Para a gente falar sobre os trabalhos da CPMI, como ela tem andado até agora, se ela pode ser prorrogada, eu tenho a honra de receber nos estúdios aqui em Brasília da CNN o senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI, que investiga esse esquema bilionário de descontos nas aposentadorias e nas pensões. Presidente, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Gostaria de perguntar para o senhor sobre essa questão. A gente tem visto muitos depoentes conseguindo algum tipo de autorização da Justiça para permanecer em silêncio ou não comparecerem. Isso tem atrapalhado a investigação realizada pela CPMI? Bem, Uribe, meu boa tarde a você, a todos os telespectadores do Bastidores. Essa é uma questão que esbarra muito no que eu tenho falado sobre a legislação. O Congresso e o STF têm, em muitos momentos, entrado, a meu ver, em conflito, porque o Congresso não define com clareza as leis. Nós temos um problema sério lá de decisões que são proteladas. Nós, muitas vezes, deixamos o Supremo Tribunal Federal tomar o espaço do nosso trabalho. Há um ativismo judicial hoje muito forte em que o Supremo decide pelo Parlamento. Então, eu tenho defendido que nós tenhamos de volta os freios e contrapesos que a Constituição previu. O que é isso? O Supremo não tem uma lei específica, freio. Devolve ao Congresso numa forma de reequilibrar as decisões da República. Mas não tem sido assim. O Supremo tem tomado um espaço absurdo e que nós precisamos, como parlamentares, reagir. Nesse caso dos habeas corpus, é um ponto. Por quê? Tem ministro que nos dá o habeas corpus, em que a pessoa é obrigada a ir a responder e se precaver apenas na questão que incrimina. Ministro Fux, por exemplo, tem feito isso muito bem. Ministra Carmen Lúcia fez isso muito bem. Mas ministro Dino, por exemplo, deu habeas corpus também que a esposa de um dos investigados não precisava nem comparecer. Olha, isso é um flagrante, a meu ver, contrário à legislação que criou. Então a CPMI tem que passar e propor uma nova legislação, inclusive, nessa convivência com a legislação. E hoje nós tivemos o mesmo ponto por parte do ministro André Mendonça, mas eu digo sempre o seguinte, Uribe, eu tenho uma confiança muito grande no trabalho, porque tenho tido reuniões constantes com ele, temos trocado informações na medida do possível. Há informações da CPMI que também hoje ajudaram muito a Polícia Federal a esclarecer os detalhes. Quando o ministro André Mendonça dá um habeas corpus como esse, é porque a pessoa está no centro de uma investigação. É uma etapa em que não completou ainda o trabalho judicial, que é o inquérito final do Supremo. Eu vejo que esse senhor, que hoje é o senhor Felipe Schettini, ele tem revelações importantes que podem estar, inclusive, sendo feitas diretamente aos investigadores da Justiça e, posteriormente, a nós na CPMI. Nós tivemos uma operação ruidosa na semana passada da Polícia Federal e também da CGU, que levou a prisões e também a buscas e apreensões. E nós vimos o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, preso. Isso mostra que a CPMI tem avançado sobre as investigações e também pressionado os órgãos de investigação do governo federal a serem céleres nessa apuração? Concordo plenamente com você. Primeiro, o governo federal sabe do estrago político que isso causa, porque esse não é um problema que veio apenas nesse governo. Vamos colocar isso com clareza. Começou lá atrás, no Temer, num pequeno embrião do ex-presidente, passou no último mês do governo Bolsonaro, se criou a possibilidade que sindicatos, não apenas eles descontassem, mas associações que não representavam aposentados, e 2 anos funcionou muito bem durante o atual governo Lula. Eles sabem o estrago e têm buscado corrigir. Por exemplo, devolveram boa parte do dinheiro com o nosso dinheiro do contribuinte, mas já é um passo. Os aposentados é quem tem que ser respeitados nesse momento. Agora, o que nós estamos deixando claro, a CPMI tem uma grande obra, um grande trabalho, é mostrar à população o que aconteceu. Porque quando fica somente nos bastidores da Polícia Federal e é encaminhado ao Supremo, as pessoas não sabem, há uma sensação de impunidade absurda. A CPMI,
Uribe, tem deixado muito claro para todos os milhões de aposentados brasileiros quem roubou, como roubou, esse dinheiro de que maneira foi usado. Foi muito fácil o que eles conseguiram junto à Previdência. Era fácil, tão fácil que tem 14 Porsches, carros importados apreendidos, 4 Ferraris, tem imóvel de 28 milhões que estava para ser comprado. Tudo isso com dinheiro dos aposentados. E nós estamos fazendo com que o governo federal tome decisões. Por exemplo, na questão dos empréstimos consignados. Já há um banco, o BMG, que é do meu estado, em Minas Gerais, que já se propôs a devolver 7 milhões. É muito pouco. A meu ver, inclusive, coloco isso aqui para você em primeira mão, uma das sugestões que eu quero fazer, Uribe, como presidente da CPMI, é que o governo consiga, junto aos bancos, suspender por pelo menos 6 meses os pagamentos dos empréstimos consignados. Porque não eram apenas aqueles empréstimos com 1,5%, 2%. Os bancos estavam enganando os aposentados com juros de até 18% ao mês. Quando um aposentado, quando nós atrasamos uma conta, não tem multa, não tem juros, o aposentado foi enganado com o apoio dos governos. Então, o mínimo que se poderia fazer era hoje a gente conseguir, como mais uma decisão, 6 meses que os aposentados ficassem sem pagar os empréstimos, até que a gente pudesse fazer um pente fino em cada um dos contratos. A CPMI tem dado aos aposentados o valor e, naturalmente, as respostas que esperam e merecem. Informação importantíssima do Carlos Viana. Então, a CPMI vai pedir ao governo federal a suspensão por 6 meses dos empréstimos consignados para que seja feito um pente fino, para que se analise se houve irregularidades ou não. Presidente, esse pedido será feito quando? O senhor já sabe em que esfera do governo federal? Diretamente ao presidente Lula ou ao ministro da Previdência? Olha, se pudesse tomar essa decisão de ofício, eu faria imediatamente. Porque é o mínimo que o governo federal pode conseguir junto aos bancos, como forma de respeitar e, inclusive, dos bancos defenderem quem trabalha com correção, com seriedade. Porque teve muito banco que se aproveitou, infelizmente, do desconhecimento das pessoas, dos sindicatos e entidades que faziam acordos para empurrar esses empréstimos e os descontos sem que os aposentados soubessem. Então, o mínimo é a gente suspender por 6 meses. Eu vou sugerir à Presidência da República, vou sugerir ao Banco Central e à própria Febraban, que eu acredito tenha interesse em moralizar esse que é um dos principais meios de financiamento para o país. O que nós não podemos é deixar os aposentados mais vítimas e vulneráveis a esse tipo de gente que não tem o menor escrúpulo com quem trabalhou toda uma vida. Nós já conseguimos, Uribe, só para estender um pouco mais, suspender os descontos. Eu espero que o presidente Lula sancione, porque se não sancionar, eu vou lutar no Congresso para a gente derrubar o veto dele, proibir definitivamente, nem sindicato, nem associação, nem entidade, ninguém pode fazer desconto direto na conta dos aposentados. E os empréstimos consignados, a gente tem que dar resposta ao país, porque virou uma roubalheira esses juros em cima dos nossos aposentados e pensionistas. Presidente, o senhor mesmo disse que a CPMI vai passar por um novo momento agora. Deve ir para os cabeças políticos, quem tomou as decisões acima daqueles que eram operadores. Quais serão os próximos passos da CPMI? O senhor tem alguns nomes que devem ser convidados ou convocados para prestarem depoimento? Olha, Uribe, aqui nós entramos numa questão constitucional. Porque, por exemplo, o que eu posso adiantar com muita responsabilidade é que nós temos 27 parlamentares, entre senadores e deputados federais e estaduais, que fizeram algum tipo de contribuição ou receberam contribuições das várias entidades investigadas. Porque é bom lembrar que nós temos CONTAG, que é a mais antiga, uma entidade que também colocou descontos irregulares em milhares de nomes sem autorização. Nós temos ramificações desse Sindinap, nós temos associações em Sergipe, temos associações no Ceará, temos associações no Maranhão, temos associações em Minas. Nós quebramos semana passada o sigilo de pelo menos 17 delas. Nós vamos ali trabalhar para entender com clareza qual é a responsabilidade de cada um desses parlamentares. Naturalmente, se não houver qualquer tipo de ligação com os descontos, os nomes serão preservados. Mas a CPMI tem que respeitar um preceito constitucional, que inclusive está lá para ser feito, né, todo um trabalho da advocacia de avaliação. O parlamentar, ele tem foro
toda investigação que envolva parlamentar tem que passar obrigatoriamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu pedi à Advocacia do Senado um parecer sobre esse assunto para que a gente possa fazer o convite, os parlamentares irem até lá, darem o seu posicionamento de forma voluntária, porque a população tem o direito de saber, naturalmente, o que cada um tem de responsabilidade em toda essa questão. E eu lhe falo muito firme aqui, não seria possível, Uribe, não é possível que esse grupo de servidores corrompidos, que trabalhou com os operadores, o Careca, o Sr. Camisotti e outros nomes, esses servidores, esses 4, que inclusive estão presos, eles receberam apoio político, porque eles se revezavam nos cargos importantes dentro do INSS. Por isso é que passaram de um governo para o outro, né? E isso é importante que a gente coloque. Esses 4 receberam a indicação política de quem? Foi senador, foi deputado, que governo? O que os políticos ganharam quando mantiveram essas pessoas nos cargos? Isso tudo a gente tem que começar a colocar o dedo nessa ferida. E um ponto importante aqui, só para complementar a minha fala com relação à minha proposta, à minha sugestão de suspender 6 meses os pagamentos, nenhum aposentado inadimplente. Não seria justo que se suspendesse e se fizesse com que a dívida gerasse juro sobre juro ou essas pessoas ficassem com o nome sujo. Nada disso. 6 meses para que os aposentados possam ter paz e nós tenhamos novamente esse benefício, porque é um benefício no juro barato, no juro menor, sem naturalmente o achaque que acontece hoje em nosso país. Sem prejudicar esses aposentados, sem prejudicar os aposentados. Que estavam eventualmente devendo. Para encerrar nossa conversa bem rapidamente, presidente, Frei Chico. É o nome que surge sempre na CPMI, já se tentou convocar, a base governista sempre o blinda. O senhor acha que, apesar desse movimento da base governista, é necessário ouvir o irmão do presidente Lula? Olha, não há nenhuma dúvida de que o sindicato em que o chamado Frei Chico é vice-presidente tem explicações milionárias a dar. Ele, como vice-presidente, até o momento, nós não identificamos a assinatura ou a decisão dele em nenhum dos atos do sindicato. A gente precisa ser muito claro sobre isso. Mas é um sindicato que sacou na boca do caixa quase 7 milhões de reais. Esse dinheiro foi para onde? O presidente do sindicato chegou na CPMI com o habeas corpus e não quis falar absolutamente nada. Não deu qualquer resposta. Se o presidente não deu resposta, então os demais diretores e o vice-presidente têm que falar sobre o assunto. Eu digo que se houve interferência política, porque a CGU, quando fez o levantamento de que Sindinap e CONTAG, as duas entidades e sindicatos ligados à esquerda, continuaram descontando dos aposentados, mesmo com as provas de confirmação frágeis, houve ali uma decisão política de que eles continuassem o direito de descontar. Quem deu essa decisão política? Quem ajudou a lesar em bilhões os aposentados, mantendo os descontos irregulares da CONTAG e do Sindinap? Seria muito interessante que o senhor Frei Chico, irmão do presidente Lula, fosse até a CPMI e nos dissesse se ele tem ou não tem qualquer ligação com esse momento, essa aprovação, mesmo diante do relatório da CGU. Contrário, o Sindinap continuou fazendo todo um trabalho irregular junto aos descontos na Previdência. Presidente, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Sei que a agenda do senhor é muito atribulada com as sessões, conseguiu abrir uma brechinha para estar presente nos estúdios aqui de Brasília da CNN Brasil. Espaço sempre aberto para o senhor. A gente conversou com o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS. Bom trabalho, presidente. Obrigado. E a gente tem acompanhado todos os dias o trabalho da CPMI. Muito obrigado. Obrigado, uma boa tarde, Uri. Boa tarde a todos. Uma boa tarde, presidente.